Bom dia a todos. Então, meu nome é Simone Cebola de Michelotto, sou farmacêutica e microbiologista no LANAC. Fazem 11 anos que eu estou no setor da micro. Então, eu tenho acompanhado as evoluções do setor em automação e tenho acompanhado também as taxas de infecções, tenho acompanhado o perfil de multiresistência, que tem se aumentado muito ultimamente. E eu queria passar para vocês, então, um pouquinho da nossa rotina laboratorial voltada para o setor de microbiologia, identificação e antibiograma, tá? Então, eu gosto de falar, sempre de lembrar que um resultado com qualidade, qualquer ele, seja em micro ou seja em outro setor, envolve desde a fase pré-analítica até o resultado final dos exames. Então, o que a gente engloba nessa fase pré-analítica? Desde o primeiro contato com o paciente, cadastro de exame, qualidade de amostra, de coleta, preparo, o acondicionamento ideal dessas amostras, até a semeadura e um resultado final de identificação e antibiograma. Então, a gente sempre tenta lembrar que todos esses processos estão envolvidos no resultado final do paciente. Aqui eu coloquei uma placa, uma imagem, para representar o início da nossa fase analítica. Então, uma cultura primária, onde a gente consegue visualizar o crescimento das bactérias numa placa de agar semeada, só para vocês visualizarem como que funciona a nossa rotina mesmo no nosso dia a dia. Então, aqui eu tenho uma semeadura em meio específico, onde eu consigo visualizar algumas bactérias em crescimento. A gente utiliza também para nos auxiliar nesse dia a dia, nessa identificação, alguns meios cromogênicos. Então, eles servem como triagem, eles nos direcionam em alguns tipos de materiais a pensar já e a suspeitar de alguns mecanismos de resistências específicos. Por exemplo, nessa primeira imagem eu tenho uma colônia num tom de azul esverdeado, que é semeada em placa de KPC, que é uma placa de triagem que a gente utiliza para amostras de swabs de vigilância, swabs retais, tá? Então, o que eu tenho nessa placa? Eu tenho no preparo dela, no meio dela, eu já tenho alguns antibióticos que vão interferir e vão inibir algumas bactérias que não me interessam em alguns tipos de cultura. Então, por exemplo, nessa placa de KPC, eu só vou obter crescimento de algumas bactérias que sejam resistentes ou intermediárias aos carbapenêmicos. Então, eu vou ter ou enterobactérias, pseudomonas, acineto, não fermentador também, que sejam resistentes aos carbapenêmicos. Então, eu já consigo imaginar que se eu tiver um crescimento numa placa dessa, que eu já penso em algum multiresistente presente nessa amostra, tá? A partir dali, eu vou seguir com uma identificação e antibiograma, realizar a prova complementar para confirmar essa nossa suspeita. Ainda em swab retal, na segunda imagem, nessa placa que é um pouco mais escura, é uma placa de triagem também, é um meio cromogênico também para swab retal, que ela é utilizada como triagem para VRE. Então, nessa placa, geralmente a gente obtém o crescimento de enterococo resistente a vanco. Então, ela vai inibir o crescimento de gram negativo, que a gente vai obter na primeira placa ali. Então, a gente, para fazer hoje uma identificação de um swab retal, eu utilizo essas duas placas, que são meios cromogênicos, que me direcionam a suspeitar de alguns mecanismos de resistências que pode vir a ter presente na amostra de determinados pacientes. Junto com as placas cromogênicas utilizadas para triagem, a gente utiliza muitas bacterioscopias de Gram e de ZIL também. Então, aqui eu trouxe só para conhecimento uma coloração de ZIL-Nielsen. Então, quando a gente tem uma amostra positiva numa coloração de ZIL, a gente procura um bacilo ácido resistente, que é o conhecido como BAR. E a presença desses bacilos nesse tom de cor-de-rosa e vermelho que vocês estão visualizando são os BAR positivo presente numa amostra. Outra coloração que a gente utiliza muito no nosso dia a dia é a coloração de Gram. Então, a gente vai utilizar o Gram em dois momentos da nossa rotina. No primeiro momento, quando é solicitado
a bacterioscopia de Gram junto com a cultura inicial. Então, a amostra é coletada e já é realizada diretamente o Gram daquela amostra coletada inicial. Um outro momento é a partir do momento que crescem colônias em placa, em meio específico, e antes de realizar o direcionamento das identificações, a gente vai realizar o Gram também. Por quê? Porque o Gram também vai nos direcionar para realizar as provas bioquímicas específicas para cada tipo de bactéria diferente. Então, a nossa rotina diária, o primordial ali, depois das semeaduras, e claro, a coloração de Gram principalmente. Para realizar uma identificação de um bacilo Gram negativo, então eu tenho lá o meio específico, o meio de cultura, realizo uma bacterioscopia de Gram, vi que é um BGN, eu posso realizar a prova da oxidase. Então, nessa primeira imagem aqui da esquerda, vocês conseguem visualizar ali a prova da oxidase. A primeira fitinha ali apresenta uma oxidase negativa e a segunda uma oxidase positiva. A partir do momento que eu realizo a prova da oxidase e ela me apresenta uma oxidase positiva, eu já consigo direcionar minha prova bioquímica, eu já consigo informar que é um não fermentador. Então, isso vai fazer bastante diferença para direcionar na identificação, até mesmo quando vocês solicitam, é um fermentador, é um não fermentador, para direcionar já o que eu faço para o paciente. Então, a gente realiza a prova da oxidase. Na segunda imagem, a gente tem uma placa ali com bactérias semeadas e é a prova da lactose. Então, a lactose também me direciona algumas provas bioquímicas. O que acontece? Uma lactose positiva vai ser sempre uma enterobactéria. E a lactose positiva ali, ela está no agarmacon, que ela se apresenta nessa cor, nesse tom de rosa. E uma lactose negativa, ela pode ser um não fermentador, mas também existem algumas enterobactérias que são lactose negativa. Mas se eu observo uma coloração rosa e vejo que é uma lactose positiva, eu consigo afirmar, sem fazer nenhuma prova ainda, que é uma enterobactéria. Então, o que a gente utiliza de métodos manuais hoje é a prova da oxidase, o mini kit para enterobactérias e o kit sorológico. Mas a gente utiliza eles muito pouco, em pouquíssimas situações, assim. Então, eu não vou frisar muito essa parte, porque a gente trabalha muito com automação hoje. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a identificação dos cocos gram-positivo, dos CGPs. Então, a partir do momento que eu fiz um gram, vi que é um CGP, eu posso direcionar as minhas provas de identificação. Então, a primeira prova que eu vou realizar é a prova da catalase. Quando eu obtenho uma catalase positiva, eu tenho certeza que é o Staphylococcus. A partir do momento que eu tenho essa catalase positiva, eu vou direcionar para fazer uma coagulase ou uma DNase, para identificar se há um aureus ou um Staphylococcus não produtor de coagulase. Mas isso tudo ainda provas manuais, tá? E se eu tenho uma catalase negativa, eu sei que ele é do grupo dos streptococcus. Então, eu posso observar as hemólises em agar-sangue e direcionar as provas de acordo com cada hemólise. Se eu ter uma beta-hemólise positiva, provavelmente eu já posso desconfiar de um streptopiógenes ou um streptoagalacti. Se eu tenho uma alfa-hemólise, a minha suspeita vai ser um streptopneumoniae. E se eu não tenho uma hemólise ou H-hemólise, eu vou desconfiar de um enterococo. Então, isso vai me direcionar as provas específicas para cada tipo de hemólise a partir do momento que eu tenho uma catalase negativa de um CGP. Aqui eu tenho uma imagem que me apresenta as hemólises, então, só para vocês terem uma ideia de como que ficam as hemólises no agar-sangue. Então, a primeira é a beta-hemólise, ela tem uma hemólise muito presente e grande ao redor de cada colônia. A imagem do meio ali, a alfa-hemólise, ela é um tom meio, na placa mesmo, no dia a dia, a gente consegue perceber e pensar num tom meio verde, meio esverdeado, essa alfa-hemólise. E a terceira ali, que é a ausência da hemólise. Aqui um pouquinho das provas que a gente realiza. Então, a primeira prova é a catalase. A gente vai utilizar um pouco da bactéria, da colônia da bactéria crescida, mais peróxido de hidrogênio.
Quando ela formar as bolhas, quando ela borbulhar, fazer essa presença de bolhas, ela vai ter uma catalase positiva. E a ausência de bolhas é uma catalase negativa. Então, aqui que eu já penso no Staphylo ou no Strepto. A imagem do meio ali é um HDNase, que ela vai me direcionar se é um aureus ou não. Uma DNase positiva é um Staphylococcus aureus e uma DNase negativa, um Staphylococcus não produtor de coagulase. E na terceira imagem é a minha prova da coagulase. Então, a coagulase ela é realizada com plasma de coelho, é deixado na estufa de um dia para o outro, junto com a inoculação da bactéria também. Então, no tubinho de cima ali, a gente consegue ver que ele ficou meio gelatinoso, formou um coágulozinho. Esse dali é uma coagulase positiva. E na parte de baixo, onde o meio ficou líquido, não formou nada mais como se fosse um coágulo, é uma coagulase negativa. Então, a coagulase positiva tem a mesma finalidade que a DNase positiva. Então, os positivos são os áureos, os negativos são os Staph não protocoagulase. Então, o que a gente utiliza hoje de método de identificação? A gente tem 3 equipamentos do Alcoa, que são automação em microbiologia. Cada equipamento tem espaço para 96 identificações, então a gente tem 3 deles, a gente utiliza quase diariamente, praticamente os 3. E o que ele faz? O Alcoa, ele faz identificação e antibiograma num painel combo. Então, ele faz ao mesmo tempo a identificação e o antibiograma. Agora, recentemente, a gente adquiriu o MALDI-TOF, que realiza a identificação em poucos minutos. Então, assim, é o queridinho de qualquer microbiologista, era a aquisição do MALDI-TOF, porque ele adianta bastante para a gente, em um tempo muito menor, a identificação em espécie do micro-organismo. Porém, o antibiograma ainda fica para o dia seguinte, ainda a gente não conseguiu adiantar isso muito mais rápido como essa identificação. Então, o que muda aqui do método de identificação automatizada? Eu não preciso fazer DNase, não preciso fazer coagulase, não preciso fazer minikit. Eu só preciso basicamente do GRAM para saber se é um coco ou se é um bacilo, para a gente direcionar a identificação no Alcoa. E no equipamento do MALDI-TOF, não preciso praticamente nem dessas provas complementares. Eu já coloco direto nele a minha colônia suspeita e ele já vai me dar um micro-organismo. Então, esse daqui é o painel de identificação mais antibiograma que a gente utiliza ali no Alcoa. Na linha superior, são as provas bioquímicas, através dessas provas da leitura e que ele vai me dar a identificação do micro-organismo. E na parte inferior, ali, é onde ele vai realizar o antibiograma. Com a utilização do MALDI-TOF, agora, o que muda aqui? Que a gente vai utilizar um painel desse sem a parte das provas bioquímicas, somente com a parte de antibiograma, porque a identificação vai ser feita pelo MALDI-TOF. A gente ainda está em transição, ainda estamos utilizando os 2 métodos, mas provavelmente com o tempo vai ser só o MALDI-TOF mesmo e o painel de antibiograma. Então, o MALDI-TOF, como que funciona? Ele tem uma base de dados gigantesca, ele trabalha com espectrometria de massa e, através dessa base de dados, ele vai fazer a comparação com o germe que a gente coloca para fazer a identificação e vai chegar num resultado muito rápido. Cerca de 2 minutos ele leva para fazer a identificação a partir do momento que a gente prepara, faz todo o preparo, né? Existe um preparo para fazer essa inoculação dessas amostras no equipamento, mas a partir do momento que as amostras estão todas preparadas, a leitura deles é muito rápida. Então, aqui a gente colocou só umas imagens para mostrar, para ilustrar como que funciona, mais ou menos. Então, existe uma target com 96 pocinhos, a gente consegue fazer a identificação de 96 isolados ao mesmo tempo, assim, um seguidinho do outro. Então,
É bem rápido esses micro-organismos. Aqui, então, o que eu tenho? Uma imagem, uma foto aqui de uma identificação, um resultado com uma identificação mais um perfil de antibiograma. O que eu consigo observar aqui? Que eu tenho ali uma Klebsiella pneumoniae, com um perfil bem resistente, inclusive os carbapenêmicos e a colistina. Então, eu preciso, a partir daqui, realizar provas complementares para tentar descobrir qual é o mecanismo de resistência que essa bactéria pode apresentar. A partir do momento que eu tenho uma resistência aos carbapenêmicos, eu já penso em uma KPC ou em uma NDM. Então, ERTA e Mimero todos resistentes, eu já desconfio de uma KPC de momento inicial. Então, falar um pouquinho sobre as carbapenemases. Então, o que a gente tem hoje? Existem duas famílias de carbapenemase, que são uma delas é a serina beta-lactamase, que são as conhecidas, a mais conhecida é a KPC, que a gente tem bastante atualmente em Curitiba. E a outra é as metaloenzimas zinco-dependente, que é a mais comum que a gente ainda tem, que está começando a ter bastante, encontrar bastante na nossa rotina também, são as NDMs. Então, assim, as duas, né, vou falar sobre a KPC e a NDM, as duas, elas apresentam os carbapenêmicos resistentes ou intermediários. Algumas NDMs, elas apresentam um astriona sensível. Então, quando eu tenho um resultado lá de carbapenêmicos resistentes, se eu observo um astriona sensível, eu já posso desconfiar de uma NDM. Então, isso eu posso já me direcionar algumas provas direto pensando numa NDM. Mas algumas também não são sensíveis, então a gente tem que pesquisar mesmo a partir do momento que eu tenho todas as resistências carbapenêmicos. E também vale lembrar que eu posso ter resistência a carbapenêmicos e não ser carbapenemase positiva, e não ser nem NDM nem KPC. Pode ser outro mecanismo de resistência também, o que é pouco comum. A maioria de hoje ainda são as KPCs que estão mais presentes. Então, aqui é a NDM. Qual que é a preocupação da NDM? Então, a NDM, como é encontrada em plasmídio, e ela consegue se rearranjar, ela possui mobilidade. Então, ela pode transferir essa resistência, por exemplo, de uma Kleb para uma Escherichia coli do mesmo paciente. Então, a grande preocupação das NDMs hoje é que ela tem um forte potencial para se espalhar na população bacteriana do mesmo paciente. Aqui o gene MCR1. O MCR1 hoje, ele atualmente ainda, né, ele é mais presente nas Escherichia coli resistentes polimixinas. Então, assim, a gente tem muitas KPC resistentes à colistina. Sim, temos, mas pelo que a gente tem visto, os dados mostram que essa resistência da colistina junto com as KPCs não são MCR1. Elas estão presentes hoje mais nas Escherichia coli mesmo, tá? Então, pegamos uma Escherichia coli resistente à colistina, a polimixina ou colistina, a gente precisa pesquisar a presença do MCR1 ou não. E essa pesquisa é através da biologia molecular que a gente realiza no LACEN, tá? Então, aqui a gente tem algumas provas complementares. O que eu trouxe para vocês? O que a gente utiliza? A gente realiza a partir do momento que a gente tem um perfil de resistência aos carbapenêmicos, a gente pesquisa o teste de ROD, porque o ROD positivo, ele funciona muito bem quando é enterobactéria, quando é Escherichia coli ou Klebsiella. Então, um ROD positivo é uma KPC. Junto, a gente faz a prova do ESIM-MSIM, mais a prova do CORES, que é um teste imunocromatográfico, e ele pesquisa, tem várias apresentações, a gente tem utilizado duas apresentações. Essa da imagem, ele pesquisa NDM, KPC e OXA48. Então, a partir do momento que eu tenho uma Kleb resistente aos carbapenêmicos, eu vou fazer todas essas pesquisas juntos para tentar chegar ao mecanismo de resistência dessa bactéria. Nesse caso aqui, a gente tem ali uma NDM, então o teste me mostra positivo para NDM, tanto no ESIM-MSIM quanto no teste do CORES.
e o ROD negativo, nessa imagem que observa na segunda imagem ali. Então, eu fecho um diagnóstico ali para uma possível NDM e vai para o LACEN para fazer a confirmação através da biologia molecular. E a colistina desse paciente ali era sensível. Aqui é a mesma coisa, só para apresentar o mesmo teste, só que um pouquinho diferente, ele é um pouco mais completo, tem umas outras pesquisas junto, mas também era uma CLEB resistente a carbapenêmicos e apresentou uma NDM como positivo também. Esse outro paciente, ele tinha um Enterobacter, que era uma NDM, e tinha junto um Aureus MRSA. A gente ainda não pegou nenhum estafilococo resistente ou intermediário à vancomicina, mas se a gente tiver qualquer suspeita dessa, tem que ser encaminhada para o LACEN também. Aqui, só para mostrar um pouquinho do nosso perfil dos acineto, que atualmente são todos pan-resistentes. Difícil a gente encontrar um acineto sensível atualmente. E aqui vou falar um pouquinho sobre as leveduras. Então, as leveduras, a gente vai perceber elas na bacterioscopia do GRAM também. A partir dali, a gente vai realizar o afresco ou a tinta da China. A tinta da China positiva já vai me direcionar, que é um Cryptococcus. E uma tinta da China negativa vai me informar que é uma cândida. Então, vai me excluir o criptococo. Eu posso fazer o quê? Colocar no meio cromogênico específico para leveduras também, que quando ela fica na coloração do tom de verde, que tem tudo isso tabelado, né? Ela é uma Candida albicans. E se ela não apresenta esse tom característico de Candida albicans, o ideal é que a gente faça sempre a identificação através da automação. Pode ser tanto o microscan quanto o MALDI-TOF. Então, a gente realiza a identificação automatizada das leveduras também. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar uma tinta da China positiva. Então, a gente utiliza a tinta da China, um pouquinho da colônia, coloca em lâmina e observa no microscópio em campo escuro. A gente consegue observar a presença de leveduras encapsuladas, que esse halo ao redor da levedura é a presença da cápsula da levedura. Então, aqui que a gente consegue sugerir que é um possível criptococo. E seguir a identificação da automação também, né? Em seguida. E aqui, para finalizar, eu trouxe a última resolução mais atual que a gente recebeu esse ano, que é sobre o que a gente deve ou não encaminhar para o LACEN, para eles fazerem, através da biologia molecular, a confirmação dos mecanismos de resistências. Então, aqui, eles frisam que a gente precisa realmente mandar para eles as suspeitas de MCR1, que é as Escherichia coli resistente às polimixina, a colistina. Os não fermentadores que sejam resistentes também à polimixina. Das enterobactérias, a gente só pode mandar quando é suspeita de NDM. Então, por isso que a gente precisa fazer toda aquela triagem de mecanismo de resistência para poder liberar já os resultados das KPCs e separar e enviar para eles realmente só suspeitas de NDM, que o restante já é para liberar direto no laboratório, através das provas que a gente realiza. Dos estafilococos, o que a gente precisa cuidar, está sempre pesquisando, é a resistência ao intermediário à vancomicina, e da levedura, a pesquisa da Candida auris. E também, se tiver algum outro micro-organismo que seja diferente, que possui algum mecanismo de resistência diferente, ou uma pesquisa de fitobacter, essas culturas diferentes, a gente precisa encaminhar também. Elas são as exceções que precisam ser sempre levadas em consideração. E é isso. O que eu tinha para apresentar para vocês sobre a rotina laboratorial era um pouquinho da nossa rotina do dia a dia, era isso. Obrigada, Simone. Excelente aula, muito boa mesmo. Ajuda bastante a gente, né? Nesses entendimentos. Deixa eu perguntar uma coisa. O MALDI-TOF, vocês vão liberar, daí quando deu a identificação, vocês vão liberar o resultado. Aí, como preliminar, tipo, identificou um Staphylococcus, aí você identifica
E daí depois vocês vão soltar o antibiograma. É assim que vai ser a partir de agora? Sim, acho que nessa semana vocês já devem estar percebendo ali nas preliminares, quem recebe as preliminares, que vai sair tanto na planilha de preliminar, como nas de parciais e na de positivo, vai sair já o germe lá identificado. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Daí no dia Tá. seguinte vai sair o perfil de resistência e prova complementar, se for uma suspeita de KPC, enfim. É só se atentar que o MALDI-TOF realmente ele ainda não faz a identificação de mecanismos de resistência. Então, vai sair só o nome da bactéria e vai sair lá em processamento. Então, é porque a gente já tem identificação pelo MALDI-TOF e está aguardando o perfil do antibiograma. Que o antibiograma segue normal, como vocês fazem, daí. Segue outro, né? Fora Segue do molde, só a espectrometria de massa que identifica a bactéria. O resto é no tempo que a gente já tem, é isso, né? isso mesmo. Então, por exemplo, ontem foi coletada uma cultura, foi semeada ontem, hoje de manhã ficou em estufa, hoje já tem o crescimento de colônias. Como que seria? Hoje seria realizada a identificação para sair amanhã, né? Agora não, agora a gente já coloca no MALDI-TOF de manhã e já vai na planilha da manhã mesmo, ou aquele resultado daquele micro-organismo. Daí no dia seguinte sai o perfil. Ótimo, a gente já vai saber a bactéria, né, no mesmo dia. Dá para escalonar, tá com gram positivo e gram negativo, já tira um dos dois, né? Isso mesmo, no mesmo dia. Vocês já podem dar uma olhada nas planilhas, já estão saindo alguns resultados, tá? A gente já não está com a rotina 100% no MALDI-TOF, até porque estava em validação, em adaptação, mas já tem muita coisa que já está indo tudo nas planilhas. Uhum. Eu tenho uma dúvida. Você consegue falar um pouquinho mais da Oxa 48? Qual que é o mecanismo dela, assim? Do acineto, né? É A um gente gene, né? é um gene de resistência também, mas a gente tem pego muito pouco dela. Não tenho muitos exemplos para te dar, porque a gente não tem pego quase nada deles ainda. O que a gente realmente tem mesmo é KPC, NDM, que teve aumento expressivo nesse último ano, e nesse ano principalmente. Eu acho que com essa pandemia, com os hospitais que ficaram muito lotados, eu acho que teve troca de pacientes assim entre unidades hospitalares, a gente teve um aumento muito grande de acineto pan-resistente e de NDM. Então, o que acontece? Antes a gente não tinha tantas NDMs, inclusive a gente já pegou paciente que tinha a mesma bactéria, era KPC e NDM ao mesmo tempo. Não. Eu É tenho, menos e a Oxa 48 a gente não tem muitos exemplos para te dar também. Ainda tem pouco. eu tenho uma pergunta particularmente em relação ao acineto. Já vinha, algumas vezes, vinha a identificação do acineto para a gente na cultura, e aí quando sai o antibiograma, não está testado para colistina. Por que acontece isso? Porque hoje o método de testar colistina para acineto só deve ser feito em microdiluição em caldo. E é um método muito caro, que hoje ele não entra em nenhum desses métodos que a gente utiliza em automação. Então, ele é um método comprado separado, ele é bem específico para fazer, bem delicado, e a gente não consegue implementar na rotina pelo valor dele. Então, por isso que a gente não tem mesmo colistina para acineto. Você tem o perfil e não tem. A gente não consegue introduzir ele na nossa rotina porque ele é um método muito caro. E a gente trata empírico daí, né? Porque a gente tem o que acontece. A gente tem a colistina para enterobactérias, tem para pseudomonas, mas para o acineto ele não é padronizado na automação que a gente tem disponível hoje. Aí teria que fazer na suspeita de falha, teria que fazer a parte? Não. Se, por exemplo, você tem uma UTI, que você teve falha de polimedicina em 1 ou 2 pacientes, e a gente sabe que o acineto pega muito ambiente, né, e acaba comprometendo outros pacientes também. Você pode solicitar a parte para fazer esse teste, pelo menos em um ou outro paciente, para você saber se a cepa prevalente na tua UTI ela é resistente à polimedicina? Hoje, no laboratório, eu não tenho isso. Eu não tenho.
não tenho. Seria uma coisa que a gente... Ou teria que encaminhar para o LACEN, né? Porque essas residências poli, eles que identificam lá, né? O problema de encaminhar essas cepas para o LACEN é porque a demora é muito grande, né? Demora 20 a 30 dias para ter esse retorno do LACEN. Só epidemiologicamente falando, né? Precisa Não é saber epidemiologicamente, não a nível de tratamento, né? que deu acimento e é anti-poli. Água bem passa na igreja e pega água bem. E lá na mão. E outra coisa, Simone, você falou das provas todas manuais, né, para identificar o ROD ali, aquele CORES, né, um trabalho para fazer a identificação, qual que é o gene de resistência ali, né, da CNDM, KPC, que são as prevalentes agora no mercado atual, que estou falando. Semana passada eu assisti uma aula que não é só no Brasil, foi no mundo todo pós-pandemia. Então, semana passada eu assisti a aula que está tendo da Biomerrier com a Sociedade Pan-Americana de Microbiologia, e eu fiquei de cabelo em pé mesmo. Como eles tiveram um aumento, né, na América Latina como um todo, a paciente já chegando no hospital, ficou 2 dias no hospital e já chegando em outro hospital com choque séptico urinário, já com NDM e tudo mais. Eu estou fazendo aquele curso também, eu estou assistindo, estou acompanhando todas as aulas, e é bem isso mesmo, não é uma realidade nossa, do Paraná, é mundial, é mundial. E percebe-se bem esse aumento expressivo pós-pandemia mesmo, né? Que houve essa alteração de perfil e presença mais de NDM, lá a gente consegue acompanhar o que cada lugar tem de opções de tratamento ou não, né? Uma outra coisa que eu até de colocar, agora com essa alteração de mal de TOF e painel de perfil de antibiograma que a gente, né, tá nesse processo de mudança, a gente já tem ceftazidima, avibactam e ceftalozane avibactam também no painel novo agora. Torgena e o Zerbax, que vem depois. Torgena e Zerbax, E daí, eu acho que, de repente, o que vai entrar no mercado, o problema é o custo e os convênios que não pagam. Vão ser essas provas moleculares mesmo, né? Biologia molecular, na questão desse que a gente tem que a gente usou da Biomerrier ano passado, do Expert. que a gente tem o Licor também, para identificação, que já dá qual é a enzima, qual que é a resistência bacteriana. Então, você já tem tudo, seria uma beleza, porque você tem muito trabalho para identificar, né? Então, você já tem ali a Oxa 48, do acineto, né? Identifica, eu vou mostrar depois para vocês o resultado. A gente fez um estudo aqui, e aí ele identifica a bactéria. Vamos lá, tem um aspirado traqueal no lavado brônquico, pseudomonas e acineto. E aí ele diz qual é o gene de resistência, não importa se é de um ou do outro, mas ele te diz, é Oxa 48 e é NDM. Aí você sabe, daí você já sabe se dá para usar tal droga ou tal droga, ou tem que associar 3, acineto, eu sei que eu tenho que usar pelo menos 2 ou 3 drogas para fazer sinergismo, né? Então é bem legal, porque pela rapidez, né, e poupa bastante trabalho da microbiologia nesses casos aí. Sabe que o molde TOF, ele tem alguns módulos, esse nosso, que é esse molde TOF que a gente adquiriu, ele é o primeiro da América Latina, esse novo modelo. Então, ele tem alguns módulos de mecanismo de resistência também, que é basicamente isso, só que ainda não foi aprovado, não foi liberado pela Anvisa. Então, a gente tá para receber, para testar, porque eu acho que é liberado lá fora, internacional acho que já funciona, mas aqui ainda não. Então, a gente está para receber, para começar a testar eles, e se der tudo certo, claro, vai envolver custo também, mas se der tudo certo, o MaudToF tem sim um módulo que trabalha essa parte do mecanismo de resistência também. Mas assim, o tempo de vocês peguem, acho que acaba se pagando, né? Dá para justificar até Com certeza. A ideia é implementar ele, já que está disponível ali, que ele tem essa opção, é implementar na rotina também, é só mesmo que ainda não está liberado para gente. Uma outra coisa que a gente pretende fazer logo, acho que no próximo mês, é tentar fazer o estudo sobre a identificação do micro-organismo direto do frasco de hemocultura a partir do momento que ele positiva. Então, existe um protocolo que a gente pode, positivou a amostra de hemocultura, eu tiro ele do equipamento,
faço lá o preparo que a gente precisa fazer e já identifica o micro-organismo sem ele precisar crescer em placa. Então, é um protocolo que está sendo bem aceito e está funcionando bem. A gente já vai tentar fazer a partir do próximo mês também, com o mal de Toffoli. Então, é uma benefício grande. Esse mal de Toffoli para a gente é um passo muito, muito bom para todo mundo. E a Candida auris não teve isolado mais, né? O pessoal não falou mais nada. Acho que morreu nisso. Não teve mais, não teve mais. Graças a Deus. Um bicho menos. Né? Acho que é isso, então. Né? Muito obrigada, Simone. Obrigada mesmo. Tá? Obrigada a você pela oportunidade. Tchau. 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 Até mais.